Hoje nós estamos trabalhando com os alunos da disciplina de estágio supervisionado. Eu sou o professor Eduardo Ribeiro da Fonseca e nós vamos conversar agora com o Thiago William da Rosa, que vai nos falar sobre o tema dele, do seu estágio supervisionado, que é Direitos Humanos. Então, tudo bem? Tudo bem, bom dia, boa noite. Também é um prazer também estar aqui, a gente poder conversar, fazer filosofar, dialogar um pouco sobre a questão da educação. Eu vou falar um pouco sobre o meu projeto de intervenção, que diretamente, o meu projeto ele ficou como um café sobre direitos humanos na escola. Isso é muito interessante porque é a partir da realidade da escola que a gente começou a trabalhar essa questão dos direitos humanos. Porque a escola onde eu faço estágio, em relação, ela tem uma situação muito complicada, como a gente já debateu nesse momento, em relação à questão, por exemplo, da questão da periferia, a questão da violência, da marginalização. É um bairro que tem uma dificuldade em relação a isso. Apesar dessa situação, a escola ela tem, de certa forma, uma certa preocupação em relação da formação. Eu acho não só a informação, a questão da técnica, formação para você ser alguém, você é um médico, você é um advogado, não, mas em relação, a partir da minha realidade, como eu vivo, eu ser um cidadão consciente das situações que fazem parte do meu dia a dia. Então, nesse café sobre direitos humanos, a gente vai debater diretamente sobre assuntos hoje atuais sobre a questão sobre direitos humanos. Por exemplo, a questão da maioridade penal, a questão do racismo, a questão de imigração, por exemplo, dos haitianos hoje que vêm para o Brasil. Tem muito preconceito e violência hoje de pessoas que acabam agredindo essas pessoas que vêm de fora por falta de conhecimento. Muitas vezes, vai tomar o lugar aqui dos brasileiros, vai trazer desemprego. Mas muitas vezes a falta de informação e conhecimento em relação a isso. E também fere a questão dos direitos humanos. Também a questão, por exemplo, hoje, da violência contra a mulher, a questão da homofobia. Então são questões hoje atuais que, infelizmente, dentro da escola, da educação, não é falado. Isso daí é como se a educação ela tivesse uma preocupação científica em relação de passar disciplinas, mas não tem uma preocupação humana. Aí a gente pode até criticar em relação a isso, dizer, mas na LDB ela diz que tem que ter uma formação cidadã, consciente, mas na prática, na verdade, ela não acontece. Então, até que ponto a educação realmente ela está fazendo uma transformação para que o indivíduo possa, na sociedade, no seu dia a dia, criticar e também ter uma visão de mundo mais aberta, como uma questão filosófica, realmente. Saber dialogar, saber respeitar as diferenças, saber também buscar novas formas, não só de conhecimento, mas também de buscar uma sociedade melhor. Então, nesse sentido, eu acho que o direitos humanos ele é fundamental. Por isso que no Café Filosófico, a gente pensou em discutir sobre esses temas principais, trazer algumas pessoas em relação a isso, por exemplo, também a questão do MST, por exemplo, trazer alguém que fosse falar sobre a situação. Por exemplo, por que no Brasil hoje não se fala em reforma agrária? Por que nós temos um sistema político em que a maioria dos políticos são ruralistas, têm grandes fazendas, estão matando os indígenas, contratando pistoleiros para poder matar os indígenas e acabar com pouca história que o Brasil tem em relação à questão da sua cultura, principalmente dos indígenas, dos negros, por exemplo. Então, eu acho que esses são problemas que hoje não são discutidos e a partir dessa realidade, principalmente da escola, onde a maioria das pessoas vieram de fora, o bairro foi construído a partir, por exemplo, de pessoas que vieram do interior, que tem uma certa dificuldade, não só em questão econômica, mas social, que passaram muitas dificuldades. Eu acho que é fundamental você abordar essas questões e também para que o aluno ele possa realmente refletir, não só ficar, digamos, na ilusão do que a mídia traz para ele em relação à questão dos direitos humanos, porque a questão do bandido é bom aquele que é morto, isso fere realmente os direitos humanos. Eu acho que é uma falta de
de informação e ignorância, porque você a partir do momento que você pede que o bandido seja morto, você não vai questionar em relação por que ele está naquela situação, quais são os problemas que levou ele à falta de educação, a questão dos presídios no Brasil que poderiam ser, de uma certa forma, ser melhor, né, formar realmente aquele indivíduo que foi preso para que ele saia realmente melhor do que ele entrou ali no presídio. Então tem muitas questões que a gente pode trabalhar. Eu vou fazer uma citação breve em relação à crítica do que realmente hoje a questão dos direitos humanos, também uma crítica em relação aos direitos humanos, porque os direitos humanos ele foi construído a partir de uma visão universalista europeia, que muitas vezes exclui realmente as minorias que realmente precisam dos seus direitos e na prática eles são violados. Eu vou fazer uma citação de duas autoras aqui de um artigo, da Clarice Machado e Thaisa, que elas vão citar assim, elas vão falar sobre a questão dos direitos humanos. Esses direitos humanos eles estariam vinculados à ideia de racionalidade científica universalizante, surgida com o iluminismo e delineada ao longo da modernidade, que no âmbito jurídico resultou nas codificações modernas, na busca por mais clareza, técnica, uniformidade e unificação, especialmente após a Revolução Francesa e o Código Francês de 1804, marco histórico das codificações. Nesse mesmo interim, há uma positivação das primeiras fontes consideradas da espécie de direitos humanos. Então, por que eu cito essa parte dessas autoras? Porque a gente tem que entender hoje que os direitos humanos, na prática, ele não acontece. Na teoria, ele está muito bem colocado, de uma forma muito, digamos, abrangente, mas, na verdade, ele não abrange realmente aquelas pessoas que realmente são marginalizadas, que são feridas no seu dia a dia. As pessoas não têm conhecimento sobre os direitos humanos. Então, em relação quando eu entrei na escola e conversando com a professora de estágio, a gente realmente sentou e pensou em relação a essa questão. Hoje, o que é os direitos humanos? É ter um questionamento sobre o que é direitos humanos. Eu acho que é importante a gente questionar também, porque na prática ele não acontece. Então, seria isso, mais brevemente, o que eu estou trabalhando na escola e acho interessante. E a gente, aí quem sabe, possa mais pra frente terminar e fazer esse café sobre direitos humanos aí. Sim. Diga. Enfim, né? Sobre direitos, né? Enfim, no começo, digamos assim, das formulações das leis, existia o direito romano, né? Que era, digamos, um grande sermão e agir em conformidade com a lei, né? Enfim, agora nós temos uma carta, né, da ONU e mais os direitos humanos para buscar uma identidade não nacionalista, mas no sentido humano, né, no sentido amplo da palavra homem. Não seria uma decadência ter um sintoma de decadência, ter um documento que dê os indicativos para que o homem se reconheça com o seu outro? Enfim, não seria uma decadência humana ter um documento registrado para que o fascismo, por exemplo, ou todo tipo de preconceito, enfim, se suceda? Seria, então, digamos assim, falar do preconceito que existe já não seria uma forma de reconhecer? E, enfim... A nossa impotência, por exemplo, frente a isso? Exato. Por exemplo, eu não estou defendendo que nós tenhamos que fazer o que, por exemplo, o movimento literário do Brasil fez na década de 20 ali, resgatar enfim, uma identidade cultural brasileira a partir do índio. Não, mas reconhecer no índio também uma identidade cultural e que não suprima a sua identidade cultural. Eu vejo que a riqueza, né, cultural está exatamente nessa diversidade. Então, enfim, só concluindo a pergunta, um documento oficializado já não seria uma demonstra explícita da nossa impotência? Então, eu concordo, digamos, de certa forma, com essa visão, porque
a crítica que a gente faz sobre direitos humanos é essa questão. Ela é universal, mas ela não abrange realmente as minorias. E também, em relação a isso, é um problema, por exemplo, a origem dos direitos humanos, ela também é importante porque ela surgiu a partir de um cenário de genocídio, por exemplo, da Guerra Fria, por exemplo, da questão do nazismo, né? Tudo em relação... O repensar da técnica, né? Vem em função do fenômeno nazista também. Né? Isso, e sempre por isso que é importante esses direitos humanos. Agora, de fato, ele não é colocado em prática. Por exemplo, a gente tem órgãos que fazem essa fiscalização, por exemplo, a ONU. Mas a ONU, de certa forma, ela está lá, por exemplo, num sistema capitalista. Então a gente tem por detrás de todo esse sistema, a gente tem uma estrutura realmente injusta e que por detrás está o que é econômico. Então, por exemplo, se pega e vai falar sobre a questão dos direitos humanos, por exemplo, tem o Rick Duce, um filósofo, que ele vai criticar essa questão, e aí ele vai dizer aonde que está a alteridade em relação a isso. E isso é fundamental em questão do indígena, como você falou. Porque você padroniza um tipo de direitos humanos diferente da cultura do indígena. Isso é absurdo. É absurdo porque você vai matar a cultura daquele indígena. Não é dessa forma que o direito humano realmente ele tem que ser colocado em prática. Mas que ele tem que respeitar as diferenças. É isso que a gente fala. A gente fala de um multiculturalismo dos direitos humanos. Além da questão universalizante. A questão universalizante coloca um padrão de direitos humanos para um homem que tem posse, que tem dinheiro, que tem, por exemplo, uma casa, tem um carro. Ele é um ser um burguês, vamos colocar esse termo. Essa foi por detrás desse cenário também que os direitos humanos foi criado. Então, de certa forma, ele é importante a partir desses problemas que aconteceram, por exemplo, a guerra, né? Em relação ao seu genocídio, matando milhões de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, aí que está. Qual é a prática desses direitos humanos? Qual que é a prática? Realmente. Você colocar todo mundo como um padrão capitalista, que quem tem dinheiro é aquele que tem direito. Aquele que não tem dinheiro não tem direito. O indígena ele não tem direito, ele perde o seu próprio direito da sua terra. Hoje o Estado permite com que o indígena ele não tenha direito da sua própria terra. Antes da colonização, os indígenas já estavam aqui no Brasil. Como que a gente pode dizer que somos donos dessa terra? Então esse é um questionamento fundamental sobre a questão dos direitos humanos. Queria só fazer uma colocação que abrange um pouco o que o Rafael falou, que é a questão de um documento, um papel que tem que te dizer o que é os direitos humanos. Eu acho que quando a gente pensa em papel, em documento que diga o que é ou o que não é, esse documento ele foi baseado em alguma coisa. Ele faz um estudo que é um estudo ético, com relação à humanidade, ao contexto social em que determinado grupo se encontra. Só que eu imagino que os direitos humanos, ele tem que partir de uma ação moral. Ele tem que partir da moral do ser humano. A gente tem que se colocar um pouco, às vezes, no lugar de um outro. Entendeu? É muito fácil a gente julgar alguém por algum ato que a pessoa fez, até mesmo querer excluir ela, reprimir ela da sociedade, de acordo com alguma coisa. Mas às vezes a gente não se coloca no lugar dela. A partir do momento que a gente faz essa ação moral de se colocar, se ver na outra pessoa, fica um pouco mais fácil da gente entender o que é esse direito humano, sabe? Eu imagino que o meu direito acaba quando começa o teu. E quando se trata de um respeito mútuo de um ser humano para outro, fica mais fácil a gente entender um pouco dessa questão dos direitos humanos. Olá, vou fazer uma pergunta novamente. A pergunta é bem simples, até como você disse. A gente tem um papel e não sei o quê, mas tem que pensar lá do prático, como você deu muita ênfase. Essa medida paliativa de criar um documento, uma lei, uma regra para os direitos humanos, como por exemplo uma lei contra a homofobia. Você acha que isso é algo benéfico ou de certa forma maléfico, decadente, uma situação de uma doença da cultura, de impor cada vez mais leis para a cultura? O que você acha sobre? O que
desperta reações, isso traz um debate novo sobre a questão, ou não? Ou acaba sendo mais uma regra, como, por exemplo, os negros, os nazistas, por exemplo, os judeus. Sim. Será que ainda não existe algo, lá no fundo, um vírus ainda, que está só encoberto contra os judeus ou contra os negros, do preconceito? Então, todo mundo sabe, não existe mais, por exemplo, um preconceito racial como há 50 anos. Porém, será que não existe, de certa forma, que não se manifesta, porém, de outras formas da estrutura, como, por exemplo, o relacionamento, de um namoro, por exemplo, esse preconceito? Não é proibido, nós temos liberdade, por exemplo, para namorar quem a gente quiser, para trabalhar onde a gente quiser, mas existe um preconceito no emprego, um emprego braçal, ou mesmo no relacionamento. O que você acha que essas medidas de leis, elas funcionam nesse sentido ou não? Elas são prejudiciais ao esclarecimento, ao pensamento próprio, individual e a fundo sobre a questão. Você acha que falta fundamentação? Você acha que esse documento está muito bem claro? Você acha que isso é benéfico ou maléfico para a sociedade? Então, eu acho, muito obrigado pela pergunta, eu acho fundamental a gente pensar em direitos humanos não a partir do papel, porque o papel ele não vai nos dizer nada a questão da nossa prática, como a Gislaine colocou, a questão da nossa moral, a questão ética. Eu acho que o que acontece realmente é que a questão da homofobia, o racismo, é absurdo hoje você precisar de uma lei para dizer que você não pode fazer isso. Eu acho que aí entra o que a Gislaine falou, a questão da consciência ética. Mas hoje a gente não tem isso. Eu acho até uma culpa no Brasil em relação à questão da filosofia. A filosofia hoje ela é deixada de lado, não a filosofia enquanto disciplina, enquanto conteúdo, enquanto academicamente, mas em questão de você questionar, você criticar, você indagar. Hoje as pessoas elas são levadas pela questão das ideologias, a questão do preconceito. Hoje você vai bater no gay, você vai matar uma pessoa que é homossexual, desculpa usar o termo gay, mas em relação à questão de uma pessoa homossexual, você por detrás de tudo você tem uma visão machista. A pessoa vai lá e mata, ela não sabe por que ela está matando. Ela até diz, muitas pessoas dizem, isso daí é coisa do demônio. É absurdo ainda hoje no século XXI, a partir de todo o desenvolvimento, seja técnico, seja científico e de questão do conhecimento. Hoje todo mundo tem acesso à questão da internet. Hoje tem pessoas tão mais preconceituosas quanto na Idade Média. Então a gente, de certa forma, vê um retrocesso. Por exemplo, hoje as pessoas buscam um conservadorismo não só político, mas religioso, onde permite você bater na mulher, permite você xingar uma pessoa que é de uma cor diferente da tua, a questão de escolha de sexo diferente. Então é absurdo hoje ainda você precisar ter, por exemplo, dizer, os direitos humanos hoje está tão em voga. Realmente, porque a situação ela é gravíssima. No dia a dia, quantos amarildos são mortos, quantas pessoas na periferia, por exemplo, no Rio de Janeiro, colocando entre aspas a questão da pacificação da polícia, a escravidão hoje do trabalho. Eu tenho tantas empresas hoje que tem pessoas trabalhando analogamente como a escravidão. Isso é absurdo ainda no século XXI você ter. Então por isso que os direitos humanos, eu acho que não só a questão do papel, ele tem que ter, porque se você não tem esse mínimo no papel, imagine, porque a gente que está aqui na universidade, talvez a gente não seja atingido, mas aqui, por exemplo, nós aqui ao lado da Vila Capanema, quantas pessoas aqui dentro da Vila Capanema são marginalizados, são mortos e nem são contabilizados. E quantos desses jovens que estão na droga hoje, que poderiam ter a mesma oportunidade que nós estamos tendo hoje de estar aqui na universidade. Então eu acho que realmente falta muita coisa. A gente não... É por isso que é fundamental a questão dos direitos humanos hoje, a gente poder não só falar, mas também ser um militante, não um militante no sentido político, mas sim realmente você buscar nós, a filosofia, a questão ética, direitos humanos, eu acho que é muito mais importante do que você estar discutindo problemas aí de epistemologia, questão de metafísica. Você fica no mundo das ideias, mas a tua prática, você vê o teu irmão aí morrendo à míngua e não faz nada. Só complementando o que o Henderson falou, né, desse vírus que talvez pudesse estar encoberto, o gesto filosófico grego é essencialmente aristocrático. Por exemplo, quando ele se refere aos sofistas, grande parte dos sofistas eles eram estrangeiros, enfim.
esse gene, digamos assim, não estaria, digamos, já embutido na nossa cultura, no entendimento moral da coisa. A Gislaine falou em essa ação moral, né? O Kant fala sobre isso. Eu penso exatamente o contrário. Exatamente devido a essa ação moral é que reside essa falta de identidade, entende? Esse agir em conformidade, por exemplo, já é, digamos, uma decadência. Enfim, eu não critico exatamente os direitos humanos enquanto documento. Enfim, acho que é necessário, né? Porque o homem fez e pode fazer diversas coisas, já fez guerras, enfim, não existia direitos humanos, né? Então ele não sabia, porque não estava escrito, enfim. Eu não acredito que é num documento, mas enquanto fundamentação, entende? E por isso se faz necessário os direitos humanos hoje. É para dar fundamentação. Você falou que o direito humano foi pensado, né, para um indivíduo essencialmente burguês, né? Kant, enfim, um dos grandes ideólogos dos direitos humanos, eu vejo não que ele tenha uma posição radical, crítica à religião, enfim, mas a proposta, o gesto filosófico que ele fez foi muito importante. Pensar o homem no sentido cosmopolita, né? Que incluísse novos mundos. Afinal, até o século XV, né? Até as grandes navegações... A pergunta dele, né? O que podemos almejar? É uma pergunta excelente, né? Para qualquer situação. As grandes navegações tornaram o homem cosmopolita. O homem não é mais geocêntrico, né? Depois das revoluções copernicanas. O homem é global. E o capitalismo tornou esse homem global um homem globalizado, até na informação. Enfim, é preciso pensar o homem numa esfera ampla e não reduzida. O homem não é mais o europeu. O homem é todos os continentes. Se não mais planetas, enfim, né? Futuramente, não sei. É que esse próprio conceito de natureza humana, ele já nos reduz a uma identidade que, de certo modo, tem a sua dupla face, né, de excluir as diferenças, né? Então, eu acho que o que o Rafael colocou e o professor Eduardo também comentou aqui, eu acho que realmente, vocês estão pegando realmente o problema que quem trabalha nessa questão de direitos humanos enfrenta realmente, porque você tem uma visão não só universalista, mas dualista em relação aos direitos humanos, e eu acho que o maior problema na questão dos direitos humanos é não trabalhar, talvez alguns autores, por exemplo, Eduardo Galardo vai falar sobre a questão, por exemplo, principalmente da América Latina. Por exemplo, na América Latina, você tem assim uma diversidade cultural muito grande, mas realmente você vê assim, por exemplo, a globalização, como você colocou, você vê um certo padrão, por exemplo, todo mundo tem que tomar Coca-Cola, todo mundo tem que fazer isso, fazer aquilo. Você acaba matando a própria cultura, e a América Latina no todo, eu acho que é a mais prejudicada, não só a questão econômica e politicamente, mas a visão dos direitos humanos é essa, ela é eurocêntrica. A partir desse processo eurocêntrico, você acaba matando a alteridade. Então, essa é a crítica fundamental sobre direitos humanos. Porque você tem o indivíduo lá do Kant, né, que faça atuação como se fosse fazer para você mesmo, é uma ação universalizante. Ela, de certa forma, ela vai abranger, de certa forma, um certo padrão ainda de indivíduo. Um padrão racional, individualista. Mas realmente o indígena ele não tem essa noção de racionalidade, ele não tem essa noção de globalização, ele não quer saber disso, ele quer saber de ele ter a sua própria cultura preservada. A gente pode lembrar o Dostoiévski, né, que sugere que você partindo da sua aldeia que você é universal. Ele usa inclusive esse termo, né, essa palavra. Diga. Só complementando, né, incluindo a técnica, que foi um assunto, enfim, exatamente, esses direitos humanos têm que ser pensado numa esfera ampla, né, e
esse resquício, né, racional de Kant, ele ainda insiste, né, enfim, nos direitos humanos. Nós não temos que encarar o direito humano num sentido moral da coisa, como um 10 mandamentos, entende? Mas que nós façamos nos reconhecer enquanto iguais e que a partir desse reconhecimento, né, consigamos tratar igual. Eu não acredito num tratar o outro de tal maneira como a si mesmo, como sugere Kant, mas que não enquanto respeito, mas enquanto mas enquanto respeito, enfim, não respeito, mas que consiga admitir a diversidade, entende? E que não veja a diversidade um problema. Talvez isso seja um grande fator. Por exemplo, o preconceito. Não acredito que na lei vai ter um modo com o qual eu possa agir, mas que eu consiga agir, não em conformidade, mas que eu consiga agir em meu benefício, só que esse meu benefício não no sentido egocêntrico da coisa, mas no sentido de melhoramento, não para mim, mas num todo, entende? E por isso que eu concebo assim, documentos, né, numa esfera universal, sempre que preserve um modo, né, uma espécie de homem, um tipo de homem. E que agora, né, com essa discussão num sentido amplo da coisa, enfim, até com o Brasil, com a América Latina, né, possa dar marteladas em alguns preconceitos que insistem dos europeus. Só para complementar aí, então, em relação, acho que é isso mesmo que você colocou, que eu acho que a partir dos direitos humanos, o maior problema é aquilo que você colocou. A etapa de trás dos direitos humanos é uma questão econômica ainda. Porque para você ter direitos, por exemplo, você quer ter direitos, mas você não tem acesso a uma educação, você não tem acesso a um trabalho, você não tem acesso a nada, a uma moradia digna. Então esse indivíduo, ele na verdade, ele nunca vai ter direitos, porque ele é excluído realmente da sociedade. O Estado pouco se importa em relação à questão desse indivíduo. Muitas vezes, por exemplo, não tem uma educação de qualidade. Não é priorizado essa educação de qualidade para que ele possa realmente desenvolver uma vida digna. E também a questão nós temos um capitalismo de empresas privadas que o que importa é o lucro. Não importa se o indivíduo tem a família, ele vai ter filho vai ficar doente, a empresa não está nem aí. Se você não for trabalhar, se você não for fazer o que a empresa quer, ela te manda embora, e não está nem pouco se lixando se você realmente tem uma família ou quem é você. Então, claro, é um exemplo, mas a gente pode citar muitos exemplos bem mais dramáticos, né? Em pessoas que dentro da marginalidade, por exemplo, que vivem em locais pobres realmente, eles não têm nem o mínimo para poder sobreviver, infelizmente. E não estou falando do mendigo, eu estou falando de famílias que vivem em situações precárias, que infelizmente elas precisam sobreviver, porque elas só conseguem sobreviver. Porque elas não têm direito a ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade. Essa é a questão das sociedades capitalistas. E fora o indígena ele quer ter o direito dele de poder viver a vida dele, a sua cultura. E muitas vezes o que acontece, o sistema capitalista vai lá e quer implantar na veia do indígena a questão do capitalismo, a questão de um sistema que a gente vê que na nossa sociedade não ajuda as pessoas. Então, direitos humanos, ele vai diretamente não trabalhar com essa noção eurocêntrica, mas eu acho que é a questão prática, e talvez até Marx coloque em nós, onde está a praxis, né, que a gente possa fazer, de fato, acontecer esses direitos humanos. Queria, então, agradecer aos professores de filosofia que nos ouvem, aos alunos desses professores de filosofia e a todo o público em geral que poderá acessar esse programa por intermédio da internet. E agradecer aos alunos da disciplina de estágio supervisionado, né, que fizeram esse esforço coletivo para
compensar um pouco as perdas do semestre, que foram perdas em função de uma questão importante, né, que envolve também questão de direitos humanos, que é a da greve dos funcionários públicos do Estado, especialmente os professores, né, que se por um lado isso interferiu na nossa disciplina, impediu algumas ações de interação com essas turmas e tudo mais. Por outro lado, é uma greve digna, né, que envolve os direitos dos trabalhadores, o seu direito de se manifestar e de protestar contra condições de trabalho inadequadas, né, e o desrespeito, curiosamente é o tema dessa nossa última conversa, desrespeito aos direitos humanos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e muito obrigado.